Benjamin Alfredo diz que o Banco Central deve agir no caso do apagão de ATM e POS para credibilizar o sistema de pagamentos. Detido caçador de hipopótamo por disparar mortalmente contra seu colega e esconder o corpo. A África continua a ser o continente mais afetado pela malária, com 200 milhões de casos registados em 2017. Boa noite, bem-vindo às notícias a esta hora. O Instituto Superior de Estudos de Defesa graduou hoje mais de uma centena de oficiais do Estado-Maior Conjunto e oficiais superiores das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, parte dos quais provenientes da guerrilha da Renamo, fruto do processo em curso de desarmamento, desmilitarização e reintegração. Entre estes oficiais superiores das Forças Armadas de Defesa de Moçambique está um grupo de guerrilheiros da Renamo, que foram integrados no âmbito das negociações para a paz em curso. Os mesmos foram esta segunda-feira graduados pelo Instituto Superior dos Estudos de Defesa e Segurança, cerimônia que foi dirigida pelo Presidente da República na qualidade de comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança e que, no momento, congratulou-se pelo fato de, naquela ocasião, não ser possível identificar quem é proveniente da Renamo e quem já estava na GFADM, o que é exatamente o que se pretende com o processo de desarmamento, desmilitarização e reintegração em curso. Felicitar o ISIDEF pelo curso de curta direção que recentemente realizou no contexto da implementação do processo de desarmamento, desmobilização e reintegração ao formar os oficiais indicados pela Renamo, recentemente promovidos. Continuamos a aguardar pelo seguimento da agenda acordado com a Renamo para darmos passos firmes rumo à reintegração dos nossos irmãos da Renamo, conforme acordado com o falecido Sr. Afonso Jacama. Este exercício de formação, realizado com sucesso, irá permitir a harmonização da atuação do Comando das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, mantendo o seu nível de prontidão, e auguramos que a liderança da Renamo prevaleça coerente para a rápida conclusão deste processo. O chefe do Estado desafiou ainda o ISIDEF a estudar e encontrar soluções para combater os ataques em Cabo Delgado. O estudo de caso sobre o modus operandi dos malfeitores em Moçambique, as motivações, a atitude a ser aconselhada à nossa população, como gerir o ambiente e como combater. Refiro-me ao Teatro Norte. Assim, desafiamos o comando do ISIDEF e a todo o corpo docente a serem proativos na busca de soluções inovadoras para o bem do país e dos moçambicanos. Os graduados colocaram-se à disposição da nação para tudo o que der e vier. Os graduados têm no presente momento o sentido de missão cumprida e permita-os que anunciem de viva voz a sua inteira disponibilidade de continuarem a servir a sua pátria amada. Comandante-chefe, para o que seja, para onde seja, ordene. Entre os graduados estão civis dos cursos de extensão ministrados nesta instituição de ensino superior militar nos graus de mestrado. A BizFirst, a empresa portuguesa detentora do software utilizado pela SIM, diz que foi forçada a romper os serviços devido à falta de pagamento dos valores acordados no contrato. Assim, a BizFirst diz que a SIM usou durante alguns anos ilegalmente seu software e já remeteu o caso à Justiça. Confrontada com as recentes declarações de responsáveis de SIM, a BizFirst, através de um comunicado, viu o público dar o seu parecer. Neste comunicado de 3 páginas, onde também é explicada a sua relação com a SIM, a BizFirst apresenta 6 pontos essenciais, dizendo que a BizFirst não tem, nem nunca teve com o SIM de Moçambique, nenhum contrato de licenciamento do seu software de processamento de transações, nem nunca recebeu nenhum pagamento para tal licença de utilização para processamento da SIM Rede. A SIM Interbancos utilizaram ilicitamente o software da BizFirst para processar a SIM Rede,
durante mais de 2 anos, recusando-se a SIM a assinar com a BISFES os contratos plasmados e a efetuar qualquer pagamento, tendo sido continuamente avisados que tal prática era ilícita e acarretaria consequências gravosas. A BISFES esforçou-se durante mais de 2 anos para que a situação fosse legalizada e um acordo fosse alcançado, com sucessivas cedências por parte da BISFES, inclusive em termos de preços, mas a SIM nunca aceitou nenhum acordo. Certo é que, neste momento, a utilização, posse de instalações ou cópias de software da BISFES é ilícita, quer pela SIM, quer pela Interbancos, em estrito cumprimento dos contratos resolvidos com a Interbancos, e ambas as administrações dessas entidades foram várias vezes interpeladas nesse sentido e nunca responderam ao BISFES e continuaram a prática ilícita de utilização não autorizada de software da BISFES. Assim, Interbancos remeteram-se ao silêncio, inclusive após a resolução com justa causa dos contratos da BISFES com Interbancos, bem como a todas as comunicações da BISFES, inclusive as da possibilidade de paragem de serviços a 7 e 16 de novembro por licença expirada do software da BISFES. A paragem dos serviços da SIM-Rede aconteceu, então, com o pleno conhecimento antecipado da Comissão Executiva da SIM e da Interbancos, que nada fizeram para evitar nenhum telefonema, e-mail ou carta, ou qualquer contacto para a administração da BISFES. A BISFES nunca fez chantagem em momento algum, nem com a SIM, nem qualquer outra entidade. A BISFES é uma empresa que opera estritamente na legalidade e esperou mais de 2 anos que a SIM legalizasse a situação contratual e pagamento pela utilização do software da BISFES para o processamento da SIM-Rede como é devido. Por fim, no mesmo comunicado, a BISFES diz que vai avançar com o caso para o setor da justiça, de modo a salvaguardar a sua imagem e os seus direitos. O jurista e docente universitário Benjamin Alfredo considera que o Banco de Moçambique deve rapidamente agir para voltar a credibilizar o sistema financeiro que está abalado pela atual crise nos serviços de pagamentos. Posso dizer que é uma situação extremamente preocupante. Preocupante e alarmante. É assim que Benjamin Alfredo classifica a atual crise no sistema de pagamentos eletrônicos da Banca Nacional. Trata-se de um conflito contratual que afeta terceiros de boa-fé. E quem são os terceiros de boa-fé? Estamos a falar dos clientes, dos bancos comerciais, que não são parte daquilo que são as obrigações contratuais entre o provedor, não é? E entre bancos ou acima. Deste modo, o jurista diz ser necessário considerar a necessidade dos clientes serem ressarcidos pelos danos que estão a ser causados. Há que analisar, se calhar caso a caso, porque nem todos poderão ser ressarcidos. Só os que, de facto, se sentirem prejudicados e os seus contratos, não é? Fazerem referência de que, em caso de alguma falha no sistema, não é? Os bancos têm a responsabilidade de ressarcir. Sem margem para dúvidas, considera que o sistema financeiro nacional está abalado e precisa de uma ação urgente do regulador para repor a credibilidade. Há toda a necessidade de se repor o sistema, há necessidade de se fazer algo para credibilizar o sistema bancário e fazer com que a circulação monetária se faça dentro daquilo que são as obrigações que os bancos comerciais têm para com este sistema e, normalmente, também para com os seus clientes. E, acima de tudo, diz que a atual crise deve servir de lição para que o país saiba como se precaver e não fique refém de operadores ou sistemas capazes de gerar desestabilização. O apagão do sistema de transações eletrónicas reduz para a metade as vendas em alguns estabelecimentos comerciais e precipita uma corrida aos bancos. Passam já 4 dias do apagão e milhares de moçambicanos continuam sem acesso aos serviços de transações eletrónicas, incluindo nas caixas automáticas e nos terminais de pagamento. O apagão do sistema está a causar muitos prejuízos aos utentes do sistema financeiro moçambicano. Que o digam os gestores de estabelecimentos comerciais
que viram as suas vendas a reduzirem para metade. E isso afeta-nos muito porque deixou com que os nossos clientes tivessem a impossibilidade de fazer os pagamentos porque também estão restritos. Baixou a que percentagem mais ou menos já? 50%, se não foi mais. As vendas baixaram muito porque a maioria dos clientes estão habituados a pagar com os cartões, depois com a situação dos ATMs não estarem a pagar, então está a ser difícil. Baixaram bastante mesmo. O apagão deixou as promotoras de venda com menos trabalho, já que poucos clientes entram nas lojas. Ficamos aqui à espera de clientes e não aparecem, então é complicado para nós. Ficamos sem fazer nada, porque os clientes vêm, até a maioria dos clientes já sabem que os POS não estão a funcionar, mas bom. Enquanto os estabelecimentos comerciais registram um fraco movimento, as agências bancárias estão a conhecer longas filas de cidadãos que procuram levantar dinheiro para vários fins. O Sr. Domingos está com a esposa doente e precisa de 5.000 meticais para pagar exames, mas teve de ficar mais de 2 horas à espera. Justamente porque não podemos passar o cartão lá na clínica, fomos obrigados a recorrer ao banco, que é para levantar o dinheiro físico e fazer o pagamento. Quem também estava a cumprir uma longa fila é Bob David, que quer levantar dinheiro para comprar um carro. Tirar, entregar o dono da viatura, pronto. Não põe em causa a questão da segurança? É difícil. O único medo que a gente tem é chegar amanhã o banco dizer que não tem sistema. Necessidade de pagar despesas correntes dentro e fora do país. Esta é uma notícia que vamos acompanhar ainda neste jornal e é importante dizer que o Governo convocou um Conselho de Ministros extraordinário neste caso, para hoje, mas não discutiu o assunto do apagão do sistema bancário de pagamentos. No entanto, aprovou o decreto que determina a repetição de eleições em algumas mesas de voto em Mar Romeu. Agora sim, vamos recuperar a notícia na qual os bancos que dependem da rede Cimo estão, neste caso, a perder por dia devido ao apagão um sistema de pagamentos, estima a CTA. Já os grandes centros comerciais perdem 90% da sua faturação e os hotéis ficam sem 70% da faturação. É caso para dizer, tempo é dinheiro. A cada dia que o sistema eletrónico permanece inativo, consumidores e empresas veem a sua faturação diária comprometida, assim como elevam-se os custos de realização de pagamentos. A indisponibilidade dos meios eletrônicos de pagamento está a afetar o ambiente de negócios, em particular os consumidores e as empresas, que veem a sua faturação diária comprometida, estimando-se perdas de 90% para os grandes centros comerciais, 70% nos estabelecimentos hoteleiros e restaurantes e para o sistema bancário que depende da rede SIM, o prejuízo diário estimado em aproximadamente 5 milhões de meticais. Por causa deste cenário, a Confederação das Associações Económicas de Moçambique questiona o papel do Banco de Moçambique no sistema financeiro do país. A CTA defende a observância dos princípios de boa governação corporativa. No entanto, o apagão da rede SIM impõe uma reflexão sobre o papel do Banco de Moçambique como órgão regulador e acionista maioritário da SIM, com 50% da estrutura. 51% da estrutura. Esta situação reforça a nossa convicção da necessidade da redução dos ativos empresariais do Estado a favor do setor privado. Enquanto o maior acionista da Cimo se mantém calado, há bancos comerciais a reagir ao apagão. Os bancos são, neste momento, deixe-me que lhe diga, as instituições que mais estão a sofrer com esta situação. Estamos privados de poder fornecer os nossos serviços e estamos privados de relações com clientes que tínhamos no nosso dia-a-dia, estamos com custos acrescidos na nossa operação e temos que concentrar os nossos esforços
na regularização, na procura de soluções, por forma a podermos rapidamente responder ao mercado. Mesmo sem apresentar possíveis soluções para o problema, a CTA revelou que manteve nesta segunda-feira encontros com a Associação Moçambicana de Bancos e com a CIMO, onde esta última disse, no entanto, que a solução está para curto prazo. A Imosa diz que não vai se responsabilizar pela queda de andaimes que matou 5 pessoas em Maputo, porque tal aconteceu por negligência da CUP Limitada. A seguradora diz que ainda que só poderá assumir responsabilidade subsidiária caso se prove que o empreiteiro não tem bens suficientes para pagar as vítimas do acidente. O segurado tem que pagar alguma coisa. 4 dias depois do Tribunal Judicial da cidade de Maputo ter ouvido a COP Limitada e a IMOS para apurar a quem caberia a responsabilidade de indemnizar as vítimas da queda de andaimes ocorrida em 2015, a seguradora reitera que deve ser a COP Limitada a assumir a responsabilidade primária do acidente, pois este ocorreu por sua negligência. O segurado vai-se avaliar se ele tem dinheiro ou não. Não tendo dinheiro, obviamente que pega-se nos bens, portanto, da empresa, converte-se esses bens em dinheiro e esse dinheiro serve para pagar, de facto, a indemnização. Esgotando-se, portanto, o valor financeiro desses bens, não é? Aí sim a IMOS poderá ser chamada. Sobre o alegado sumiço da COP Limitada, a IMOS considera estranho, pois até ao dia da tragédia ela existia e tinha bens. Aliás, para o administrador técnico operacional da empresa, o tribunal deve averiguar a existência ou não da empresa antes de julgar o caso. A verdade é que a empresa existe. Ela é representada por advogados, que têm estado a aparecer, mesmo ao nível de sessões de julgamento. Portanto, essa empresa, obviamente, que ela há de existir. Mas não tem bens. Fica essa situação. Diga. A empresa não tem bens. E nem tem como subsidiar. Tem que se provar. Tem que se provar que a empresa não tem bens. O sinistro ocorreu na tarde do dia 14 de junho de 2015, quando os andaimes montados no edifício JAT-6 cederam, causando a morte de 5 pessoas e ferimentos a outras 6. Um indivíduo está detido no comando distrital de Caia, em Sofala, acusado de ter baleado mortalmente um caçador no momento em que tentavam caçar um hipopótamo. Para além de matar o indiciado, escondeu o corpo, que foi achado dias depois pela PRM, em estado avançado de decomposição. José Sanguiza é o cidadão indiciado de ter baleado mortalmente seu amigo quando juntos caçavam hipopótamo numa mata. Sanguiza conta como tudo aconteceu. Fui à caça, comecei a caçar enquanto o hipopótamo estava à frente. Então, eu sem saber de que eu estou a perseguir o hipopótamo à frente, ele vinha do meu atrás sem saber que ele está a vir. Então, eu reparo por atrás, estou a ver o hipopótamo. Eu pensava que era um hipopótamo, porque ele sempre estava inclinava. Vimos a hipopótamo. Aquele caçador levou a arma, foi à frente. Então, aquele malogrado estava comigo. Depois, o malogrado saiu também, foi para lá. Eu fiquei sozinho. Só depois eu ouvi só tiro. Quando eu ouvi tiro, eu pensava que era hipopótamo. E ele, o caçador, voltou. Quando voltou, me chamou. Quase estava a chamar os dois, pensava que nós chamamos os dois. Me chamou, eu fui, ele disse que matei, ok, hipopótamo. Eu falei que o humano também foi esse lado. Ele começou já a chorar e queria já levar a arma para matar eu. Eu levei aquela arma, fugi. De noite. A polícia entende que o indiciado disparou com intenções de matar. E das investigações que foi fazendo, apurou que se trata de um caso passional, em que o indiciado já há anos vem tendo um caso de relações com a esposa do falecido cidadão. Neste momento já foi instaurado o processo crime para passos subsequentes. Faltam 9 dias para o arranque da segunda edição do Mosef Young Leaders. Veja a seguir o espaço dedicado ao evento.
A economista e empreendedora Tânia Tomé defende que a juventude precisa de referências para liderar o país e buscar soluções para os problemas. Já a Regina Santos, cantora, que trabalha em projetos de desenvolvimento, diz que os jovens devem saber explorar as oportunidades. São áreas diversificadas, life coach. Economista de formação, Tânia Tomé é uma das oradoras do Museu Young Leaders. Foi convidada ao evento para transmitir a sua experiência enquanto jovem com uma caminhada na área de empreendedorismo. Há 20 anos que Tomé lida com a área. Creio eu que vai ser uma combinação das áreas com as quais trabalho, como economista, como empreendedora, como coach, e sobretudo essa experiência de mais de 20 anos de trabalho profissional, lidando com empreendedores, lidando com diversas empresas e projetos de investimento. Tânia Tomé diz também que a melhor forma de explorar os conhecimentos e as capacidades dos jovens que estão na área do empreendedorismo é a sua valorização. Uma das saídas que a oradora do Museu Young Leaders traz para que haja mais jovens a empreender é a inclusão desta temática na formação das pessoas ainda em tenra idade. Quero dizer que nós não podemos pensar só em nós, nem nos jovens do momento, hoje. Temos que pensar em investir nas crianças, com um sistema de ensino que seja realmente de promoção ao empreendedorismo, que seja de promoção a lideranças efetivas, ética, unidade nacional e pensamento de longo prazo. Outra pessoa que vai se juntar aos oradores do Museu Young Leaders é a jovem cantora Regina Santos. Formou-se fora, voltou a Moçambique para procurar emprego e espera partilhar esta experiência. Foi um dos primeiros grandes desafios que tive que encontrar e também para voltar, para encontrar um sítio para viver. As rendas são muito altas, então é aquilo, não, emprego para pagar a renda, mas ainda não tenho emprego, então essa parte foi muito difícil, mas consegui enfrentar sem parar. Bater portas, sempre a bater portas, mandar CVs, melhorar CVs, falar com várias pessoas, porque no fim do dia são as conversas, eventos como estes, os networkings que fazes, é aí quando encontras oportunidades, não é só deixar CV, tens de estar sempre a falar com várias pessoas. Muitos dos eventos são abertos e as pessoas não sabem. As duas oradoras defendem que a juventude deve, acima de tudo, acreditar nas suas capacidades. Aí está o Museu Young Leaders a nos levar para uma curta pausa. Nós voltaremos com mais informação dentro de instantes. Até já. De volta às notícias no Jornal da Noite. A África continua a ser o continente com mais casos de malária no mundo, segundo o relatório apresentado esta segunda-feira em Maputo pela Organização Mundial da Saúde, que aponta para 200 milhões de casos em 2017. O Plasmódio falciparum é o parasita da malária que não deixa os africanos sossegados. Só em 2017 infectou mais de 200 milhões de pessoas em toda a África. A Nigéria, Madagascar e a República Democrática do Congo registraram os maiores aumentos. Todos juntos somaram 500 mil de casos só no ano passado. Moçambique não escapou a estas estatísticas e faz parte dos 11 países mais problemáticos da África subsaariana e figura na lista dos 5 países do mundo que mais contribuíram para o aumento da doença, com um fardo da malária a rondar os 5% em 2017, ficando à frente da Nigéria e a República Democrática do Congo e atrás da Índia e Uganda. Em termos de a contribuição de cada país a esta carga mundial de doença por malária, lo que vemos es que un grupo relativamente pequeño de países tiene una carga desproporcionada y, por tanto, Nigeria representa o 25% de toda a malária que se dá no mundo, seguido por la República Democrática do Congo y en Mozambique en tercer lugar.
Ao contrário de África, algumas regiões do sudeste da Ásia registraram uma redução significativa da doença em cerca de 54%. Paradoxalmente, a África foi o continente que mais apoio teve em 2017. 2,2 mil milhões de dólares foi o valor de ajuda dos parceiros, representando quase 3/4 dos 3,1 mil milhões de dólares globais. As boas notícias é que há países como Etiópia, Ruanda e, sobretudo, a Índia, que han tenido um grande progresso no último ano, mientras que vários daqueles outros países com grande carga de doença. Hemos visto como un grupo relativamente pequeño de países con una gran carga, un gran peso da doença da malaria, a outro grupo de países que cada vez están máis perto de conseguir a eliminação da malaria. E isto é o que este gráfico está a mostrar. Agora já são 46 países que têm menos de 10.000 casos e asignamos quando um país chega a ter menos de 10.000 casos que está perto o que pode visualizar a eliminação da malária. Para a Organização Mundial da Saúde, a malária é uma doença de pobreza. Por isso é preciso aliviar a pobreza nos países africanos e o ataque agressivo contra a doença, com ações de pesquisa e desenvolvimento de vacinas, aumento de produtos antimaláricos, testes diagnósticos rápidos, controle vetorial, ações de prevenção e acesso rápido a cuidados. Estima-se que em 2017, 435 mil pessoas morreram de malária no mundo, face ao ano anterior. E para alcançar-se as metas da Estratégia Técnica Mundial em 2030, prevê-se que o financiamento anual para a luta contra a malária seja aumentado em 6,6 mil milhões até 2020. Pelo menos 13 mães já passaram pelo Banco Único de Leite Materno do país para fazer doações. O leite coletado numa primeira fase é distribuído apenas pelos bebés prematuros internados no Hospital Central de Maputo. A STV mostra-lhe a seguir como funciona este serviço que ajuda a salvar vidas. Um serviço novo que ajuda a resolver um problema antigo. Localizado na pediatria do maior hospital do país, o primeiro banco de leite humano é um lugar modesto, onde acontecem grandes realizações. Quando a ICV visitou a infraestrutura recém-inaugurada, encontrou esta mãe de 4 filhos, sendo que o mais novo está agora com 7 meses. Nosta é uma doadora regular. Foi um convite, das enfermeiras do berçário. Vê a necessidade dos bebés, dos prematuros principalmente, necessitam desse leite. Os benefícios da doação não são só para quem recebe, mas também para quem dá. 14 horas já estou aqui para exprimir o leite, porque incomoda também. E engana-se quem pense que por causa da doação, o bebê de Nosta fica prejudicado. Quando chega a casa ainda tem leite para dar ao seu bebê? Tenho leite suficiente. Para as outras mães, ficou o convite. O que é muito importante, os bebês necessitam, não custa, não é difícil, é só doar para salvar a vida mesmo. Para se tornar doadora é preciso cumprir com alguns pré-requisitos. Estar a amamentar o próprio filho, ser saudável, ter resultados negativos nos exames de hepatite B, sífilis e HIV. Tudo começa com a recepção da doadora, que é encaminhada para uma sala de aconselhamento e testagem. Os 3 exames são feitos de 3 em 3 meses e são os mesmos exigidos durante o pré-natal. Segue-se para a colocação da roupa e depois para a sala de coleta, onde a doadora recebe um frasco de 200 ml e começa a fazer a extração, um exercício que pode ser manual ou com a ajuda de uma bomba. Uma vez coletado, o leite é congelado e em seguida leva-se à sala de processamento. O processamento do leite é feito em mais ou menos 7 passos, que convido-lhe a acompanhar logo a seguir. Cada uma das etapas é fundamental para eliminar possíveis bactérias e assegurar a qualidade do leite
antes de ser dado aos bebés. É na pasteurização onde se tem a certeza da eliminação de qualquer contaminação. Consiste em mergulhar num banho-maria que é calibrado a 62 graus. E para saber se isso mantém o tempo de pasteurização, fazemos um controle com um termômetro. E esta avaliação é controlada até 30 minutos. Então, se vê aqui a exposição do leite ao calor durante 30 minutos. E para que não hajam dúvidas, os médicos asseguram que não há possibilidade de transmissão de doenças da doadora para o bebê a partir do leite. O leite que é administrado às crianças é o leite que tem este rótulo, que vem leite pasteurizado aprovado. Então, vem a data que foi pasteurizado e quando é que foi liberado. Então, este leite é que está pronto para ser administrado. Asseguramos que não existe possibilidade de transmissão de doença através do leite por causa do procedimento que é submetido ao leite. O Banco do Leite Humano foi inaugurado a 26 de outubro de 2018. Dados do Hospital Central de Maputo indicam que até o momento já passaram por lá 13 novas doadoras e o serviço conta atualmente com 81 registradas. O leite é inicialmente destinado aos bebés prematuros internados no berçário daquela unidade sanitária. Estimativas da região subsaariana de África, divulgadas sobre a prematuridade, revelam que em Moçambique cerca de 128 mil bebés prematuros nascem anualmente, correspondendo a uma prevalência de 12% em relação a todos os partos realizados no país. A prematuridade e as suas complicações são responsáveis por cerca de 10.200 mortes anuais. Os nutrientes do leite materno são necessários para os bebés que nascem antes dos 9 meses. O leite materno é um alimento completo, não tem custos para a família, é adequado para a alimentação dos bebés, é fácil de digerir, não causa alergias, protege os bebés contra as doenças diarreicas, ajuda a controlar contra as infecções, faz com que a criança cresça forte, saudável e evita gastos financeiros na aquisição de fórmulas infantis. Além de coletar e processar o leite, o banco também faz aconselhamento para as mães com dificuldades ou complicações para amamentar. O leite materno também é coletado por brigadas móveis em outros hospitais e centros de saúde, tal como o sangue. A doação de leite materno é um ato voluntário. Nos primeiros meses de vida, não há alimento melhor e mais completo para o bebê que o leite materno. E doar leite é um ato nobre que pode salvar vidas. Abdul Manisse, Cleide Marinella, STV. O Governo está a 20% de cumprir com a meta de cobertura bancária em todos os distritos até 2019. O fato foi revelado hoje em Maputo pelo Ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural. O projeto do Governo Um Distrito, um Banco, lançado pelo Presidente da República em 2016 e implementado em parceria com a banca, compromete-se a concluir a instalação de pelo menos um banco em cada um dos 153 distritos do país até 2019. Nesta segunda-feira, o Ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural garantiu que o objetivo de cobertura dos distritos deverá ser alcançado no prazo pré-definido. Nós já estamos em cerca de 85% de cobertura. Quando lançamos o programa estávamos a 55%, o que significa que o projeto está a bom ritmo. Para concretizar o objetivo, o governo moçambicano teve que intervir financeiramente para acelerar a implementação do projeto. Estamos com uma média de investimento público de cerca de 30 milhões por balcão. Então, a perspectiva é que, multiplicando isto pelo número de balcões, chegará rapidamente ao valor. O mais importante desta política é que, apesar do Estado investir, tem assegurado o retorno a longo prazo, porque a infraestrutura que pertence ao Estado é alugada pelo banco e, dessa forma, assegurando a sustentabilidade e a rentabilidade do investimento público. Por sua vez, o presidente do Conselho de Administração do Moçambanco reafirmou o compromisso da sua instituição em abraçar a iniciativa e de crescer no mercado. Este é um passo que já se insere naquilo que é o nosso programa de recuperação, reestruturação do banco e agora a consolidação, no sentido de
expandirmos a nossa atividade, dando corpo àquilo que é a missão e a vocação do banco, enquanto banco universal, enquanto banco de retalho, enquanto banco nacional, que quer ter uma cobertura global em todo o país. Um banco que hoje já tem uma rede de 55 balcões, que tem uma forte presença a nível nacional e que, portanto, quer dar continuidade a esta sua forma de estar no mercado nacional. Para o efeito, o Moçambanco e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável rubricaram esta segunda-feira na capital moçambicana um memorando de entendimento com vista a alargar a cobertura bancária em todos os distritos do país. Olhamos agora as notícias internacionais, onde a União Africana aprovou ontem reformas para reduzir a dependência de doações estrangeiras. Deste modo, todos os países terão de pagar novas cotas sobre o risco de serem sancionados. A 11ª sessão extraordinária da União Africana, que decorreu no final de semana em Addis Abeba, capital da Etiópia, terminou com a aprovação de várias reformas com fim de reduzir a dependência de doações estrangeiras. A União Africana também concordou em reduzir o número de comissões de 8 para 6, passando as pastas de paz e segurança para assuntos políticos e indústria e comércio vão ser incluídos em assuntos econômicos. Os 54 Estados-membros liderados pelo presidente Paulo Kagame criaram um fundo para solucionar crises no continente antes de se tornarem em conflitos. A União Africana vai passar a sancionar os países que não cumprirem com suas obrigações, de acordo com o jornal sul-africano New 24. Atualmente, a União Africana depende de doações dos estrangeiros, que em 2019 vão custear 54% do orçamento geral, avaliado em 681,5 milhões de dólares. Mais uma pausa no Jornal da Noite. Mas antes, a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas, e começamos mesmo pela Zona Sul, onde Maputo poderá registrar uma temperatura máxima de 37 graus e uma mínima de 24. Para Seixais, espera-se uma temperatura máxima de 35 graus e uma mínima de 25. Inhambane prevê-se uma temperatura máxima de 31 graus e uma mínima de 25. Seguimos para a zona centro do país. Beira poderá registrar uma temperatura máxima de 33 graus e uma mínima de 23. Para Chimoio prevê-se uma temperatura máxima de 35 graus e uma mínima de 18. Para Tete prevê-se uma temperatura máxima de 37 graus e uma mínima de 24. E Quelimane poderá registrar uma temperatura máxima de 35 graus e uma mínima de 21. Já para a zona norte do país, concretamente na cidade de Nampula, prevê-se uma temperatura máxima de 33 graus e uma mínima de 22. Para Pemba, espera-se uma máxima de 32 graus e uma mínima de 25. Lexinga poderá registrar uma temperatura máxima de 24 graus e uma mínima de 17. Já sabe que eu conto consigo logo após o intervalo. Até já. É-lhe oferecida pela Índico Seguros. Seguimos com o desporto. A Seleção Nacional de Futebol venceu ontem a Zâmbia por 1-sem-resposta em jogo da 5ª jornada de qualificação ao CAN 2019. O único gol foi apontado por Reginaldo e abre portas para uma possível qualificação. Festa! Muita festa no Estádio Nacional do Zimpeto. Gol de Reginaldo aos 63 minutos, que não só dá alegrias aos moçambicanos, mas também abre portas de qualificação ao CAN 2019 nos Camarões. Jogo esse foi totalmente controlado pelos Mambas, que teve em Domingues a principal figura, que só não marcou neste lance porque a bola saiu por cima. A Zâmbia respondeu na mesma medida neste cruzamento remate, a valer a atenção de Lionel, a evitar males maiores. De livre, a Zâmbia ameaçou, mas de balde. De longe, os Mambas também tentaram a sua sorte, mas o remate de Kambala perdeu força após embater num adversário.
A abrir a etapa complementar, já a jogarmos a favor do vento, Reinildo experimentou o seu forte remate, mas o guarda-redes do Chipolopolo estava atento. A defensiva moçambicana cometia os mesmos erros e mesmo quando a defensiva nacional falhava, os zambianos não aproveitavam. Aqui foi Lubambo a falhar na boca da baliza. Perto do final do jogo, foi Witt a ter oportunidade de matar o jogo, mas Kennedy estava atento. Veio o sofrimento dos minutos finais, que só terminou com o apito final. Os Mambas continuam vivos e a sonhar com a qualificação ao CAN 2019, faltando apenas a vitória na Guiné-Bissau. A vice-ministra da Juventude e Desportos e o ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural dizem que o jogo foi sofrido e que os jogadores estão de parabéns pela vitória. Já o presidente da Federação Moçambicana de Futebol diz que nunca tinha tirado a toalha ao chão, enquanto Tomás, antigo jogador, considera que é preciso trabalhar para o jogo da Guiné-Bissau. Parabéns aos nossos Mambas, parabéns ao público moçambicano, que apesar de não ter afluído em massa, acreditou. Acredito que todos estão em casa a assistir este jogo. Quer dizer que os Mambas venceram o jogo mais difícil que eles já tiveram. Primeiro, que estavam sob pressão, porque era preciso ganhar e que era preciso mostrar que eles têm equipa de verdade para ganhar. Estamos bem, é preciso pensar agora no próximo jogo, mas sobretudo o povo moçambicano está de parabéns. O desporto é paixão, é uma alegria para todos e é importante acima de tudo sabermos estar com a seleção quando as coisas estão menos boas e quando as coisas estão boas também. Foi importante a forma como a equipa esteve unida e desta vez a sorte caiu para nós. Isso é importante. Dedico esta vitória ao povo, os adeptos moçambicanos, pela vitória. Nós nunca deitamos toalha ao chão, sempre acreditamos. Tivemos o azar de não conseguir ganhar a Namíbia, tirou-nos 6 pontos, porque hoje estaríamos aqui a celebrar a qualificação. Mas pronto, são incidências do jogo, do futebol é isto. Ganhamos apenas 3 pontos e abrimos mais uma vez o espaço para lutar pela qualificação quando formos jogar em março na Guiné. A seleção podia ter controlado melhor o jogo, porque na segunda parte foi toda ela de sofrimento, mas como eu digo, o importante foram os 3 pontos, porque ainda dá-nos ainda a próxima oportunidade e com mais tranquilidade para se trabalhar o último jogo. Operação Zâmbia a fechar o Jornal da Noite de hoje. Grata pela sua atenção. Boa noite.